De acordo com os zoólogos e biólogos da vida selvagem, quando estudaram os comportamentos e características dos lobos, descobriram que os lobos são predadores oportunistas, que comerão quando tiverem a oportunidade de conseguir. Também descobriram que os lobos tendem a atingir ovelhas doentes ou jovens, pois são mais fáceis de capturar e matar. E por último, a presença de lobos em áreas com ovelhas pode levar a perdas econômicas significativas para os criadores de ovelhas, pois as ovelhas que são mortas por lobos não podem ser vendidas para carne ou lã. Então, 3 coisas a serem observadas. Os lobos são predadores oportunistas. Lobos alvejam os vulneráveis, os fracos e os jovens. E os lobos trazem perdas. Agora, é interessante que em Mateus capítulo 7, versículo 15, somos advertidos contra os falsos profetas, que aparentam ser ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Em outras palavras, como filhos de Deus, estamos sendo advertidos a ter cuidado com os falsos profetas, que parecem ser bons e justos, mas na verdade são enganadores. E portanto, esses falsos profetas obviamente têm 3 características. São predadores oportunistas que estão procurando o cristão que lhes dará uma espiga ou uma semente em sua mesa. Lembre-se que a Bíblia diz: não dê espaço ao diabo. E eu acredito que isso é porque o diabo e todos aqueles sob a sua influência são predadores oportunistas. Eles estão apenas esperando a melhor oportunidade e entrarão na vida de alguém para causar estragos. Em segundo lugar, falsos profetas alvejam os vulneráveis. Acredito que seja a pessoa que está cansada e fraca de tudo o que está passando na sua vida. Eles visam alguém que está frustrado ou prestes a desistir. E veja dessa maneira: o diabo tentou Jesus depois que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Quando ele estava fisicamente fraco, foi quando o diabo tentou Jesus. Veja a história de Jó. Depois que ele perdeu tudo, sua família e sua riqueza, e quando você pensa que não poderia ficar pior para ele, o diabo finalmente veio atrás de sua saúde e começou a trabalhar com dores insuportáveis, da alma do pé ao topo da cabeça. Quando isso aconteceu, a esposa de Jó fez uma coisa desprezível e encorajou Jó a fazer exatamente a coisa que Satanás queria, e que era para Jó amaldiçoar a Deus e morrer. E se você já gostou da ideia desse vídeo e quer receber mais conteúdos inspiradores como esse, não deixe de se inscrever em nosso canal. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações de nossos novos vídeos. E não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, para nos ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas. Então você vê que o diabo adora atacá-lo no seu ponto mais baixo, ou mais fraco. E esse é o modelo que todos os falsos profetas usarão. Quando você está no seu nível mais baixo e mais fraco, eles vão te dizer coisas que vão fazer cócegas em seus ouvidos. Eles vão te oferecer uma palavra que não tem Jesus, sem arrependimento, mas apenas o fator do bem-estar. É assim que os capangas do diabo operam. Agora, a última coisa que os lobos fazem é trazer destruição e perda. E o que a Bíblia diz sobre isso? João 10:10 diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Onde estiver o diabo, haverá destruição. Ele vem para roubar a alegria das pessoas, para roubar o tempo das pessoas, para que elas se distraiam com tudo, menos com as coisas de Deus. E os falsos profetas empregarão a mesma estratégia. Então você deve estar se perguntando: o que exatamente devo fazer para ter certeza de que nunca serei enganado por falsos profetas? Como posso me proteger contra lobos e pele de cordeiro? Bem, a única maneira verdadeira de reconhecer o engano é conhecer a pura verdade e quem é. O próprio Jesus disse em João 14, versículo 6: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem disser ao contrário está contradizendo a Bíblia e espalhando engano. Agora, Jesus também disse que em João 16, versículo 13, quando o Espírito da verdade vier, ele o guiará em toda a verdade. Quando Jesus morreu, ressuscitou e depois foi para o céu para estar com o Pai. Ele enviou o Espírito Santo de Deus para residir todos que aceitarem e creem nele como Senhor e Salvador. Nossa salvação em Jesus Cristo é nossa única esperança, de que não seremos enganados pela mesma serpente que mentiu para Eva no jardim. A Bíblia nos diz explicitamente que o diabo foi um assassino desde o princípio e que ele não tem nada a ver com a verdade, porque nele não há verdade na palavra. Também nos ensina que ele foi mentiroso desde o princípio e que é o pai da mentira. O livro do Apocalipse nos lembra que, porque ele enganou o mundo, ele será lançado no lago de fogo e enxofre com a besta e o falso profeta.
e eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Não há nada que o diabo goste mais do que enganar todo ser humano, para que sofram com ele por toda a eternidade. Mas a palavra nos ensina: não se deixe enganar, Deus não se zomba, porque quem semear isso, também ceifará. Para aqueles que semeiam na sua carne, da sua carne colherá a corrupção, mas quem semear no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, como filho de Deus, devemos semear nas coisas do Espírito, devemos semear em coisas divinas, devemos semear na verdade do Evangelho, não nas mentiras desse mundo. Devemos voltar nossos ouvidos para o verdadeiro Evangelho pregado na Bíblia, aquele pelo qual você pega sua cruz e serve a Cristo. Nós devemos se afastar dos chamados homens e mulheres de Deus que apenas pregam um evangelho de bem-estar, que apenas o encoraja, mas nunca convence, que apenas eleva, mas nunca chama ao arrependimento e obediência. Agora, a coisa mais importante é que devemos gastar nosso tempo e energia perseguindo o Senhor, porque quanto mais o conhecemos, mais conhecemos a verdade, e quanto mais conhecemos a verdade, mais facilmente podemos identificar o engano. A Bíblia diz em Provérbios 3, versículo 5, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. E nesse tópico de confiança, quando você pensa sobre isso, fomos condicionados a confiar em nossos sentimentos naturais. Fomos condicionados a confiar na ciência. Fomos ensinados a confiar em informações ou conselhos que vêm de fontes confiáveis que podem ser checadas e verificadas. Mas confiar em Deus exige que vamos contra tudo que fomos condicionados a fazer. Confiar no Senhor exige que você ignore o que você pode ver ou entender. Confiar nele significa que às vezes você pode seguir o conselho do médico, mas aceitar que ele ou ela não tem a palavra final. Eu diria até que confiar em Deus significa ignorar o que o apresentador está dizendo ou o que a economia está fazendo. Eu encorajo você agora a deixar. Deixe de lado a necessidade de saber. Deixe de lado a necessidade de controle. Largue os porquês. E simplesmente não diga, a minha vontade, Senhor, mas seja feita a tua vontade. Isso é confiar no Senhor com todo o seu coração, mente e alma. Que Deus te abençoe. Amém.